Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos aí ao segundo webinar da Manager. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aí que estão com a gente nessa manhã. O meu nome é Michel Neme e eu vou ser o apresentador do tema de hoje, que é aumentando a produtividade de clínicas médicas. A gente vai abordar alguns fatores aí que podem ajudar as clínicas a serem mais produtivas no seu dia a dia. Para quem ainda não conhece a Manager Systems, a gente é especialista em impulsionar a rentabilidade das clínicas médicas. Esse é o nosso forte, né, o nosso principal valor aí entregue para os clientes. A gente faz isso há 30 anos e a Manager Systems também faz parte aí do 1% de empresas de tecnologia que existem há mais de 30 anos no Brasil, que para a gente é um motivo de muito orgulho. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa agenda. Eu vou iniciar trazendo um resumo sobre o primeiro webinar da Manager, sobre rentabilidade em clínicas médicas. Depois eu vou abordar alguns fatores críticos de sucesso, principalmente relacionados ao gestor da clínica, e também vou abordar a questão de transformação digital, sobre a mobilidade que a gente tem hoje como usuário e o que tem a ver isso com o dia a dia da clínica. E por fim, eu vou então tratar aí de estratégias para aumentar a produtividade da clínica médica. Pessoal, sobre o último webinar, nosso primeiro, na verdade, para quem não assistiu, a gente tratou de sobre formas, né, de como melhorar a rentabilidade da clínica médica. É importante eu retomar rapidamente o que a gente discutiu, porque isso impacta também no tema de hoje, que é a produtividade na clínica. Basicamente, a gente tratou da importância da clínica se organizar, né, conhecer os seus principais processos, desde a recepção até o faturamento. A gente falou sobre a importância de ter um controle rigoroso e também tecnológico da gestão da agenda para evitar as faltas de pacientes ou também a superlotação, que é o outro extremo, e também na importância da clínica se apoiar na tecnologia para abolir o papel de uma vez por todas e também tratar de forma mais moderna e segura os dados dos pacientes através de um prontuário eletrônico do paciente e também de um laudo online. A gente tratou também, numa segunda abordagem, naquele primeiro webinar, sobre a importância de atrair e fidelizar os pacientes, sobre a importância de cuidar da jornada do paciente, desde o agendamento dele na clínica até o retorno, para a gente conseguir fidelizar ele, obter a lealdade desse paciente e, com isso, também aumentar a reputação da clínica, tá? Tendo em vista que os pacientes costumam indicar boas experiências médicas, né, para amigos e para familiares, tá? A gente falou também sobre a importância de treinar a secretária, tendo em vista que ela é uma das primeiras experiências do paciente com a clínica, e também da importância de executar o marketing médico, respeitando aí os limites do Conselho Federal de Medicina no Manual de Marketing Médico da CFM. Numa terceira abordagem, no primeiro webinar, a gente falou sobre planejamento e gestão, então a importância da empresa ter um planejamento financeiro. É uma área que muitas vezes a gente sabe que as clínicas deixam de lado ou não dão a devida atenção para o planejamento financeiro. A gente aprofundou a importância de trabalhar com fluxo de caixa atualizado diariamente e também da importância de separar as contas da clínica com a conta ou com as contas dos médicos. E também a gente incluiu esses três tópicos, né, fez a relação entre esses três tópicos que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a produtividade. Tá? Pessoal, nesse sentido, antes da gente ir para a prática, é fundamental a gente estar atento a alguns fatores críticos de sucesso quando a gente fala de produtividade numa empresa ou numa clínica. Afinal de contas, uma clínica ela é uma empresa, a gente não pode perder isso de vista. Tá? Para aumentar a produtividade de uma equipe numa clínica, né, a gente ter uma empresa otimizada e produtiva, o comportamento do gestor faz toda a diferença. Tá? E são esses os fatores que eu vou listar agora, que são os esforços e comprometimentos dos gestores, que são fatores críticos de sucesso para a produtividade de uma clínica. Tá? O primeiro deles é focar, pessoal, numa relação harmoniosa. A gente sabe que os problemas de relacionamento no trabalho prejudicam a produtividade, né? Mesmo quando a gente trata de profissionais como os médicos, é importante a gente ter uma relação diferenciada para evitar problemas, né, contribuir para o aumento da produtividade através de uma relação harmoniosa com todos. Né? É necessário que a gente pense em maneiras de melhorar o relacionamento entre a equipe, valorizar cada membro, tanto nos aspectos profissionais quanto pessoais,
Isso envolve tanto a relação dos gestores com a equipe, como também da equipe entre si. Tá? É um dos primeiros fatores críticos de sucesso de uma empresa e de uma clínica também, o comportamento do gestor e o esforço que ele faz para manter uma relação harmoniosa dentro da clínica. Tá? A gente está tratando aqui como um fator crítico também a valorização, né, dos membros da equipe. Tá? Uma equipe motivada, né, aquela equipe em que esses integrantes dessa equipe vão se sentir valorizados. Então é preciso que a gente crie um ambiente aí para que as pessoas se sintam valorizadas. Claro que quanto maior o grau de instrução da equipe, mais necessidade ela vai sentir de se valorizada, né, e de realizar o trabalho, e vai querer realizar o trabalho da melhor forma possível. Tá? A gente tem também um terceiro ponto, que é a questão do feedback, que é fundamental. Né? O bom trabalho ele tem que sempre ser valorizado. Né? E os gestores e também a própria equipe, eles podem dar feedbacks positivos nos momentos em que uma pessoa se destaca ali naquela rotina de trabalho. É mais fácil, quando a gente dá esse feedback, é mais fácil fazer com que outras pessoas também busquem esse tipo de feedback. Então, a gente acaba criando um círculo virtuoso na clínica de pessoas querendo, né, fazer um bom trabalho e sendo valorizadas por isso. Mas é importante a gente lembrar também que o feedback positivo ele é em grupo e o feedback negativo ele é sempre individual. Né? É interessante elogiar na frente da equipe e orientar o funcionário da clínica de maneira particular. Tá? Isso garante o bom funcionamento da equipe. Tá? É importante ter claro as metas, expectativas e papéis de cada um dentro de uma clínica médica. Então, cada pessoa tem que compreender o seu papel, quais são as metas da clínica, quais são as expectativas para o trabalho daquela pessoa que aquele gestor tem, né? O que ele espera daquele funcionário. Então, é importante, é interessante que a gente nomeie os papéis de cada um, deixando claro essas responsabilidades e também criando metas que a equipe precisa cumprir. Tá? Bom, pessoal, o diálogo sempre, né, é um dos fatores críticos aí para produtividade numa empresa, numa clínica médica também, tá? O diálogo, tá? Ter um diálogo aberto, ter um diálogo empático dentro da equipe, em que cada membro aí vai se sentir, né, que a sua opinião vai estar sendo valorizada, é também uma forma de aumentar a produtividade da equipe médica, tá? Então é necessário aí que a gente crie um ambiente que cada integrante dessa equipe sinta que tem seu espaço para opinar, sem ser repreendido, né? Sinta que é uma opinião que está sendo respeitada e também está sendo ouvida por colegas e gestores, tá? Então, se o gestor está atento a esses itens aqui, que estão na tela agora, pessoal, a gente pelo menos cria um ambiente propício à produtividade, né? A gente não consegue falar de estratégias de produtividade sem antes destacar esse papel que o gestor tem nessa engrenagem. A gente falou disso no primeiro webinar, e isso tem que ser uma obsessão do gestor da clínica, que é o treinamento da equipe. É muito importante que os funcionários estejam preparados para garantir uma boa primeira impressão para o paciente e lidar com diferentes cenários, diferentes pessoas. Tá? Como a gente não aprende isso da noite para o dia, né? E isso também não pode ser assimilado pelo funcionário apenas pela experiência cotidiana, prática na clínica, é preciso que a gente capacite a equipe. Né? Normalmente os pacientes, quando visitam os hospitais, as clínicas, enfim, os consultórios, eles não estão à vontade, né? Eles podem estar aflitos, com medos. Aquele local da clínica pode remeter a diversos sentimentos desconfortáveis para o paciente. Né? Quem nunca ficou tenso, né, com o resultado ou com o laudo de um exame? Né? Ou apreensivo por uma consulta, ou até irritado pelo atraso do médico numa consulta. Então, por mais que o acolhedor que seja o ambiente da clínica, é natural que haja um desconforto no ar. Tá? Por isso, né, a importância do treinamento. Né? Principalmente com a secretária, trabalhar a comunicação com a secretária, ela tem que saber se expressar, ser clara na comunicação e tem que, evidentemente, ser cordial, né? E saber agir como pressão, porque esses pacientes tensos ali na recepção, eventualmente, quase, né, muitas vezes, eles geram aí uma pressão sobre a secretária. Então, ela tem que estar treinada para saber como agir, né, sob pressão, tá? Ela tem que estar treinada a responder os questionamentos mais comuns dos pacientes, como atender às solicitações mais comuns, né? Então, ela tem que ser instruída,
né? A secretária ela é um ponto-chave da clínica, ela é um fator super crítico de sucesso também para a produtividade da clínica, né? Então, assim, para não ter desgaste dessa secretária e também para não ter um desgaste na imagem do consultório, é importante treinar, tá? É importante também explicar os processos e as rotinas, né? Esse treinamento para a secretária ele tem que envolver instruções sobre como ocorrem os processos na clínica que ela está trabalhando, como é que são as rotinas da clínica ou do consultório, né? E como é que ela consegue resolver os problemas comuns que aparecem ali no dia a dia. Tá? Ela também tem que ser treinada no sistema, né? Que a clínica adotou para marcação de consultas, agendamento de procedimentos, de exames. Enfim, ela não pode ser treinada pela prática diária, ela tem que ter um planejamento de treinamento para que ela já entre na posição sabendo o que ela tem que fazer. Tá? Ela vai encontrar menos dificuldade para atender os pacientes. Isso vai evitar erros e vai favorecer a produtividade da clínica. Tá? E por fim, pessoal, ainda em treinamento, né, é importante transmitir alguns conhecimentos para a secretária sobre os procedimentos que a clínica executa. Né? Ela precisa entender o que é oferecido na clínica. Né? Não basta somente recepcionar as pessoas, cuidar das marcações da agenda e resolver problemas. Ela também precisa conhecer esses procedimentos que estão sendo disponibilizados ali, porque um conhecimento básico a respeito disso vai ser fundamental para que ela também possa responder as perguntas e direcionar cada paciente de acordo com as necessidades. Tá? É claro que não é papel da secretária fazer diagnóstico, indicar tratamento, mas ela também não pode demonstrar total desconhecimento sobre os serviços que estão sendo oferecidos. Então, você aí, se é gestor e está me ouvindo, né, tenha certeza de que ela entende o trabalho que você, como responsável técnico da clínica, conduz com os médicos, né, para que ela transmita aí mais credibilidade para os pacientes. Pessoal, até o momento a gente tratou da importância do gestor, né, a importância dos conhecimentos, habilidades e atitudes desse gestor para conduzir a equipe da clínica, inclusive conduzir os médicos, né? Só que a gente, para continuar falando de produtividade, a gente não consegue seguir essa discussão sem antes tratar de uma forma objetiva sobre o assunto do momento que a gente vive hoje em dia e que tem mudado a forma como a gente leva a vida, que é o tema da transformação digital. Né? Eu não consigo hoje em dia mais viver sem chamar um Uber, por exemplo. E quando eu viajo, muitas vezes eu escolho uma plataforma chamada Airbnb para eu me hospedar. Tá? Então, olha como é que o mundo está mudando rápido, pessoal. As empresas também. Né? A Uber é a maior empresa de transporte de passageiros do mundo, ela não tem sequer um veículo na frota dela. Né? O Airbnb é a maior empresa de hospedagem do mundo e não tem na sua propriedade sequer um hotel, ela não é proprietária de nenhum quarto. Vocês já perceberam isso? Né? E é isso que eu quero evidenciar, pessoal, que o mundo mudou, as pessoas mudaram, as empresas estão mudando, e os pacientes também estão mudando e buscando formas, né, novas formas de se relacionar com a sua clínica. Né? E esse slide ele mostra isso, que o principal benefício da transformação digital é a economia de tempo. Né? Então, assim, eu consigo fazer mais coisas em menos tempo, isso me dá mais produtividade, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Então, não tem como a gente dissociar a transformação digital de produtividade. Né? Isso na nossa vida pessoal já é assim. Né? E então, assim, pessoal, quando a gente fala de transformação digital, a gente percebe que as empresas estão mudando, as pessoas estão mudando, os pacientes estão mudando, tudo está sendo voltado nessa transformação digital para economizar tempo das pessoas e também das empresas. Né? Tem um sintoma, pessoal, muito interessante da transformação digital, que demonstra como a gente está mudando. Né? Esse slide anterior que eu comentei, que é a questão da mobilidade. Né? A gente falar em produtividade também sem falar de mobilidade, não tem como. E associar isso com transformação digital também não tem como seguir essa discussão. Para exemplificar isso, eu trago essa imagem aqui, pessoal. Essa imagem ela foi fotografada aí no Vaticano, lá no conclave, na eleição do Papa de 2005, e ela mostra aí milhares de fiéis, né, aguardando a tal da fumaça branca. Né? Isso em 2005. Pessoal, agora observem a mesma foto, né, do mesmo conclave, de um outro conclave, né, de 2013. Como é que era, como é que ficou essa foto? Né? Então, isso representa que o usuário mudou. A gente está mudando com a transformação digital e com a mobilidade.
né? E isso se inclui o seu paciente da sua clínica. Ele também está buscando formas de agendar uma consulta online, de ter uma confirmação de consulta de forma automática, de ter um site que ele possa entrar e buscar um laudo que ele tenha feito na clínica, tudo isso mobile, né, pelo celular, né? Então, essa é a realidade que a gente vive hoje, né? E partindo dessa realidade, a gente chega então em algumas estratégias que muitas clínicas até já conhecem, mas também que muitas não aplicam, e que mais cedo ou mais tarde toda a clínica vai ter que aderir, que é, por exemplo, a questão da agenda automatizada, tá? Essa seria uma das primeiras estratégias aí de produtividade que fazem sentido, que fazem efeito no dia a dia da clínica. Tá? Essa agenda automatizada, pessoal, ela vai de encontro a esse mundo cada vez mais digital, digitalizado, mobile que a gente vive, tá? E ela vai otimizar muito a comunicação entre o consultório, entre a clínica e os seus pacientes, tá? O paciente consegue fazer o agendamento ou o reagendamento da consulta, o cancelamento, de uma forma muito mais fácil, né? Através do celular, escolhendo aí o melhor horário que ele tem disponível na agenda que a clínica disponibiliza, né? Então a clínica define quais horários são disponíveis e ele, sem ligar, sem falar com nenhuma pessoa, ele consegue fazer esse agendamento ou reagendamento ou cancelamento, e a agenda da clínica já é atualizada em tempo real, né? Inclusive liberando espaços, né, para outros pacientes que queiram, com cancelamento, ocupar aquele mesmo espaço, né? Então, o que a gente tem com isso, pessoal? Economia de tempo da equipe. E a gente falou antes disso, né? Economia de tempo é igual a produtividade. Como esses processos de agenda passam a ser automatizados, é muito mais fácil dar conta de tudo que é preciso para uma gestão da clínica de mais excelência. E também isso traz menos despesas, né? De telefone, de pessoal, enfim. Tá? Também com uma agenda automatizada, a clínica consegue ter um controle em tempo real da agenda, sejam os novos agendamentos, pacientes confirmados, desmarcações, todo um panorama geral da recepção, todo esse movimento ele é feito em tempo real, e isso pode ser controlado em tempo real. A gente consegue fidelizar os pacientes, então quando a gente manda mensagens frequentes aí para os pacientes, a gente ajuda, mensagens que eu falo são SMS, né? A gente ajuda a manter bons relacionamentos, né? E são os bons relacionamentos que acabam mantendo a clínica, a gente sabe disso. Mais faturamento, né? Quando você tem uma agenda automatizada, você começa a enviar lembretes para os pacientes das consultas que eles têm que seguir, comparecer, e as faltas desses pacientes acabam diminuindo consideravelmente, né? Se você tem mais comparecimentos na clínica, você tem mais receitas de pacientes e de dinheiro, e você também vai ter mais rentabilidade, tende a ter mais produtividade, tá? Com essa estratégia de agenda automatizada. A gente tem também a questão do agendamento online, tá? Isso aqui é um exemplo claro de novas formas desse paciente se relacionar com a sua clínica, agora no século XXI. Tá? Agendar uma consulta antigamente implicava a gente sair de casa, enfrentar uma fila na porta da clínica, né? Com o tempo, isso passou a ser feito pelo telefone, o que aumentou o conforto para todo mundo. E hoje em dia, se a gente tem uma agenda online, é possível a gente marcar a consulta sem sair de casa, né? Tudo é feito de forma eletrônica, pela internet. Então, o agendamento online ele vai representar uma verdadeira revolução aí, no que diz respeito a essa marcação de consultas, e ele representa mais uma opção para o paciente, que fica livre para escolher a melhor forma de marcação aí, que mais agrada a ele, tá? Tudo hoje a gente consegue fazer pelo celular, né, pessoal? O celular tira foto, mede batimento cardíaco. Eu descobri esses dias até que o celular faz ligações, né? Que às vezes a gente até esquece, né? Com tanto WhatsApp, tá? E quando a gente tem um agendamento instantâneo, né? Os pacientes conseguem já fazer inclusive um pré-cadastro, né? Agiliza o cadastro dele, evita erros muitas vezes no cadastro. Essa agenda fica disponível aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a tua agenda ainda é atualizada automaticamente. Então, assim, a produtividade é muito boa no agendamento online. Tem a questão também ali embaixo, ó, dos lembretes de consultas, tá? Essa é uma das principais preocupações aí das clínicas, é reduzir as faltas dos pacientes, né? Muitas vezes o paciente não vai porque esqueceu de ir, ou não sabe o endereço da clínica, por exemplo. Então, quando você tem uma agenda online, um agendamento online, ele vai permitir esse envio de lembretes
de acordo com a regra da clínica, quando a data está próxima, no dia da consulta, podem ser enviados aí várias políticas de envio de SMS para garantir que ele não esqueça e que ele compareça nessa consulta, né? E isso também estimula o usuário a avisar, caso ele, o usuário que eu digo é o paciente, né? Estimula ele a, a avisar, caso ele saiba que não vai comparecer na consulta. E muito mais praticidade no agendamento, é a felicidade das secretárias aí, porque muitas vezes uma solicitação de mudança por parte do paciente vai causar todo um transtorno na agenda do médico, né? Pode ser que seja necessário movimentar toda a agenda, alterar o horário de outros pacientes. Então, isso manualmente demanda muito contato com o paciente, né? E todo um cuidado nesse remanejamento. A agenda online, ela permite a gente fazer isso com poucos cliques, não prejudica todo o sistema por causa de uma única mudança. Tá? E também tem a questão de redução de custos, né, com a equipe de atendimento. A gente consegue alocar essa equipe de atendimento para áreas mais prioritárias da clínica, né? E também tem a questão de, com o agendamento online, você praticamente tem pouca interação humana, né? Então a produtividade da equipe melhora, né? E você consegue também reduzir custos aí de agendamento, reagendamento e cancelamento, tá? Bom, a gente falou sobre agendamento online e tem, né, a questão das confirmações de consulta por SMS, né? Como é que é feito o processo hoje, pessoal? Um atendente, normalmente, da clínica liga para os pacientes, pergunta se esse paciente vai comparecer. Depois da resposta do paciente, ela vai no sistema da clínica, confirma que o paciente vai comparecer ou não, né? E isso é repetido aí centenas de vezes ao longo de uma semana, né? Pessoal, esse processo é de baixa eficiência, tá? Confirmar por telefone, ele exige um alto tempo de execução, ele tem uma invasividade muito grande, né? O paciente ele pode estar ocupado no momento da ligação, além de ter um custo muito alto, tá? Então, o que que a gente percebe? Que a estratégia mais eficiente para confirmação de consultas é o SMS, tá? A gente consegue ter uma invasividade menor, porque o SMS não é o WhatsApp também, né? Ele manda aquela mensagem, mesmo se a pessoa não tiver internet, ele manda pela rede de telefônica, né? E ele acaba melhorando essa relação entre a clínica e o paciente, tá? O paciente vai receber um lembrete da consulta médica e vai ter que interagir ali, dizendo, apertando 1 se vai na consulta, 2 se quer cancelar, 3 se quer reagendar, e assim vai, tá? A gente sabe que a taxa de pacientes que marcam e não aparecem na clínica, ele varia aí entre 15% e 30% de todas as consultas agendadas, né? E uma pesquisa que teve nos Estados Unidos, agora em 2018, mostrou que o SMS é o meio mais efetivo para confirmação de consulta, mais até do que uma ligação telefônica ou até o WhatsApp, tá? Então, quando a gente usa o lembrete por SMS, e o paciente retorna esse SMS, isso já é integrado com o sistema. Então, você elimina todo o contato humano intensivo com esses pacientes, que atrapalham os pacientes e geram um trabalho considerável para as secretárias, e com essa confirmação por SMS, você consegue reduzir até 30% em média o absenteísmo aí nas clínicas médicas, que são aqueles pacientes que marcam e simplesmente não aparecem, né, e consomem tempo de todo mundo, e no final a receita desse paciente não chega, tá? Estejam atentos a isso, pessoal, confirmação por SMS. Pessoal, quem nunca, né, viu? Quem nunca se deparou com essa imagem de caos, né? Essa imagem, ela, por muito tempo, e até hoje em alguns hospitais públicos, aí acaba sendo uma marca, né, dos atendimentos de saúde. Essa recepção lotada, com os pacientes em pé, esperando, né, que as filas de atendimento andem. Isso aí, para clínicas que têm um sistema de gestão de fila, essa imagem ela fica no passado, tá? A gestão de filas, pessoal, ela é necessária, ela é fundamental para a clínica ser mais produtiva, tá? E é disso que eu vou falar um pouquinho agora, tá? Aqui o primeiro ponto, pessoal, é investir num sistema de senha eletrônica que controle esse fluxo de pacientes, tá? Assim, os recepcionistas eles conseguem chamar as pessoas pelo computador, que está ligado a um sistema de painéis, com recursos de áudio ou não, enfim, que podem ler um número, chamando a atenção do paciente.
tá? Então é importante porque esses painéis podem oferecer mais informações, permitindo o acompanhamento aí das chamadas, do tempo previsto até o atendimento, né? Isso diminui a ansiedade do paciente para a sua consulta médica, tá? Também tem uma questão de atendimento humanizado, a gente sabe que a segurança do paciente, o bem-estar desse paciente tem que ser priorizado sempre, e isso vai impactar na experiência desse paciente quando ele estiver na clínica, né? E vai reafirmar o compromisso dessa clínica em seguir esse conceito de atendimento humanizado à risca, tá? Então, a gente consegue, com um sistema de gestão de filas, estabelecer, de certa forma, uma relação de confiança entre os profissionais da saúde aí e os usuários, né, os pacientes, tá? A gente tem também uma questão de atendimentos especiais, então com o sistema de gestão de filas, você consegue dar uma atenção especial a quem precisa, então pessoas idosas, com problemas de locomoção, com pouca resistência, elas têm que ser tratadas com certeza de uma forma especial, né? Então, a gente consegue com o sistema de gestão de filas sanar essas carências, identificar isso, tá? E tem uma questão também de organização na recepção, né? Por ser uma das áreas mais importantes da clínica, essa recepção, além de um sistema de gestão de filas, ela merece uma atenção especial também em investimento em infraestrutura, né? O atendimento até pode ser ágil, mas normalmente os pacientes ficam alguns 10, 15 minutos nessa sala, desde o momento da chegada até o atendimento, ou para o cadastro, inclusive, né? Então, essa recepção tem que ser um lugar acolhedor, tem que ser um espaço com cadeiras suficientes, as pessoas não podem esperar em pé. E tem algumas ações aí que podem garantir uma sensação melhor nessa sala de recepção, tá? Investir num sistema de TV, instalar Wi-Fi grátis, escolher cadeiras ou poltronas bem confortáveis. Também tem uma questão evitando escolher cores, decorações que acentuem sentimentos incômodos, tá? Inclusive para usar a psicologia das cores para definir isso, tá? Vamos lá. Tem a questão do laudo eletrônico, pessoal. Por mais que a tecnologia ela venha marcando aí presença na área da saúde já há algum tempo, muitas clínicas ainda não têm o laudo, não disponibilizam para os seus pacientes o laudo eletrônico, tá? O laudo eletrônico ele tem um custo-benefício muito bom, tá? Ele vai ser um laudo digitalizado, integrado no sistema da clínica. Além disso, ele vai manter os dados dos pacientes organizados num lugar único, né? Com muito mais agilidade na entrega. Você vai fazer com que os seus pacientes reduzam os deslocamentos para pegar esse exame, né? Então, dá uma rapidez na entrega e reduz o deslocamento, né? A gente sabe, e de acordo inclusive com o IBGE, mais da metade dos brasileiros precisam fazer exames em outras cidades, né? A gente conhece as condições precárias de assistência em saúde em alguns municípios, e muitos municípios faltam especialistas, né, de algumas especialidades específicas da medicina. Então, assim, vamos ajudar esses pacientes, né? A gente consegue também ter uma maior precisão no diagnóstico, tá? Um dos grandes benefícios do laudo online para a clínica é que ele vai permitir uma maior precisão no diagnóstico, que é ainda mais crucial em especialidades complexas, por exemplo, como a oftalmologia. Então, a empresa que lauda à distância, ela pode ter uma equipe especializada, composta por médicos mais experientes, num outro local, né? Então, os pacientes têm a possibilidade de ter os seus exames avaliados por diferentes profissionais, eles ganham mais precisão na interpretação desses dados, né? Por meio da interação e da discussão que pode acontecer entre esses médicos, tá? Sobretudo quando a gente fala aí de casos mais complexos, tá? E também tem uma questão eterna de redução de custos, que a gente, como também gestor de clínica, a gente tem que estar atento sempre a essa redução de custos, né? Então, não dá para falar de benefício do laudo online sem falar dessa redução de custos que ele proporciona. Por isso eu comentei do excelente custo-benefício do laudo eletrônico ali no início desse slide. Então, a gente vai gastar menos papel, menos envelope, menos filme, menos armazenamento, né? Vai ganhar qualidade no serviço, vai se diferenciar da concorrência, né? Hoje, muitas clínicas já estão adotando o laudo eletrônico. Os nossos clientes aqui da Manager que usam o nosso laudo eletrônico já estão colhendo aí já há algum tempo benefícios bem interessantes, né? E que praticamente cobrem todos os custos aí de colocar esses laudos, disponibilizar esses laudos online, tá? Vamos falar aí, pessoal, já se encaminhando para o fim, tá? Com relação ao tempo de consulta, tá?
E o que isso tem a ver com a produtividade da clínica? Recentemente, um grupo de pesquisadores europeus ele realizou uma análise com o objetivo aí de avaliar o tempo médio de consulta na atenção primária em diferentes partes do mundo. Tá? Foram 67 países, incluindo o Brasil, nessa pesquisa. E, pessoal, uma informação desse estudo surgiu muito interessante, que em Bangladesh o tempo médio de consultas é de 48 segundos. Né? Não foi um erro de digitação, realmente é uma consulta super rápida. Né? E, por exemplo, na Suécia e nos 3 países da Escandinávia, dos 5 primeiros, né, desse estudo, 3 são países da Escandinávia, né, que consideraram aí, foram avaliados 22,5 minutos por consulta. Tá? O Brasil ficou aí entre 7 e 8 minutos, né, foram avaliadas algumas cidades aqui no Brasil, Fortaleza, Campo Grande, Ponta Grossa, Paraíba, né? E então é um dado legal, um dado interessante. Por que eu estou falando isso, pessoal? No Brasil não existe uma regulamentação de quanto tempo deve durar uma consulta médica. Né? No geral, deve prevalecer a ética. Aí. Mas por que eu estou falando isso, né, de tempo de consulta? Porque é importante a clínica saber quanto tempo dura, em média, a sua consulta na clínica para poder também escalonar melhor a agenda e, com isso, gerar uma melhor produtividade, ali, tanto para a clínica quanto para os pacientes. Né? 25 minutos é tido como um tempo ideal de consulta. No Brasil, ele está entre 7 e 8, mas pelos alguns estudos que eu li na internet, pode chegar até 15 minutos, um tempo ideal. A gente sabe que no dia a dia de hospitais públicos, por exemplo, é difícil manter assim, cada paciente 15 minutos. Né? Às vezes é uma tarefa difícil para os médicos. Né? Então, assim, o que a gente chega à conclusão? Que o tempo de consulta médio varia, tá? Que é importante a clínica conhecer os seus índices, isso aqui é muito importante, tá? Saber o tempo de atendimento médio, qual é o tempo de permanência do paciente na clínica, quantas consultas essa clínica tem por dia. Então é importante conhecer os índices para poder padronizar isso e também gerar uma melhor produtividade na clínica. Né? E é importante também padronizar o tempo das consultas. Então, monitorar os horários, fazer uma média, e, se possível, aí, ter de 5 a 10 minutos de pausa, também para o médico, às vezes, finalizar ali o atendimento no sistema e dar uma respirada aí, uma pausa entre as consultas. Isso, digamos, seria o ideal. Né? A gente sabe que às vezes não é possível, mas é o ideal. Tá? Pessoal, recapitulando a nossa apresentação de hoje, a gente falou aí sobre a importância do gestor na clínica médica, dos comportamentos, habilidades e atitudes desse gestor para conduzir a equipe, né, e também executar a capacitação constante dessa equipe. Né? Numa clínica existem situações muito complexas todos os dias, então é importante todos estarem treinados para gerar produtividade. A gente falou também sobre a importância da transformação digital no mundo que a gente vive hoje, né, e as novas formas que os pacientes estão buscando de se relacionar com a sua clínica. Queira você ou não, né, daqui em diante, cada vez mais o mundo vai ficar mobile, né, pelo celular. Então, a clínica que não estiver cuidando disso pode ser ultrapassada por uma clínica concorrente. Hoje, a competitividade nas clínicas é muito grande. Né? A competitividade já chegou nesse setor de serviços de saúde. A gente falou daí sobre algumas estratégias, né? Ter a agenda automatizada, né? Ter uma agilidade maior na organização da agenda, um contato humano menor, né? Nos agendamentos. A gente falou sobre o paciente poder agendar online a consulta, então ele consegue achar o melhor horário para ele, já agendar, é um agendamento instantâneo, em que ele já faz o pré-cadastro dele, que depois pode ser somente checado na clínica. É um tipo de agendamento que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso tende a aumentar o volume de pacientes na clínica. A gente falou sobre a importância de ter confirmações eficientes, né, por SMS, não mais confirmações por telefone, que tomam tempo, são invasivos e têm um custo alto. A gente falou sobre gestão de fila, da importância da clínica ter um sistema de controle de senhas eletrônicas para organizar e priorizar a fila e gerar uma melhor experiência para esse paciente na clínica.
né? E também ajudar a reduzir um pouco a ansiedade desse paciente. A gente falou também sobre a questão do laudo online, da importância das clínicas se preocuparem em disponibilizar os seus laudos de forma online para os pacientes, disponibilizar nos seus próprios portais da clínica, nos sites, né? Isso gera uma experiência muito boa para o paciente, que não precisa se deslocar novamente para pegar um exame, e também não vai ocupar a recepção da clínica somente para pegar o exame, né? Então, é menos tráfego de pessoas no dia a dia da clínica, tá? E, por fim, a gente falou sobre a importância do controle de tempo de consultas, né? Conhecer os índices, padronizar o tempo de consulta, se possível, contabilizar os 5 minutos de pausa entre as consultas, para os médicos poderem aí finalizar os seus atendimentos com tranquilidade e assim estar pronto já para atender o próximo paciente, tá? Pessoal, eu agradeço muito a presença de todos aí no webinar, no segundo webinar da Manager, e já aproveitando para convidar no próximo webinar da Manager, vai ser provavelmente na segunda semana de março, a gente vai, dia 12 de março, uma terça-feira às 10 da manhã, a gente vai convidar todos por e-mail. O tema vai ser a certificação de qualidade em clínicas, né? Quais são os tipos de certificação de qualidade que as clínicas podem obter para melhorar cada vez mais os seus processos, as suas rotinas e gerar uma experiência melhor para os pacientes, conseguir melhores descontos com os convênios, né? Melhores condições de pagamento com os convênios através de uma certificação de qualidade. Então, tudo isso vai ser abordado no próximo webinar e a gente aí está já deixando esse convite prévio para vocês. Eu novamente agradeço e desejo a todos aí um bom dia.